Mas os ímpios perecerão e os inimigos do Senhor serão como gordura dos cordeiros, desaparecerão e em fumaça se desfarão. O ímpio toma emprestado e não paga, mas o justo se compadece e dá. Porque aqueles que ele abençoa herdarão a terra e aqueles que forem por ele amaldiçoados serão desarraigados. Os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor e ele deleita-se no seu caminho. Ainda que caia, não ficará prostrado, pois o Senhor o sustém com a sua mão. Fui moço e agora sou velho, mas nunca vi desamparado o justo, nem a sua descendência mendigar o pão. Compadece-se sempre e empresta, e a sua descendência é abençoada. Aparta-te do mal e faze o bem, e terás morada para sempre. Porque o Senhor ama o juízo e não desampara os seus santos. Eles são preservados para sempre, mas a descendência dos ímpios será desarraigada. Os justos herdarão a terra e habitarão nela para sempre. A boca do justo fala da sabedoria, a sua língua fala do que é reto. A lei do seu Deus está em seu coração, os seus passos não resvalarão. Amém. Até aqui. Olha, o Salmo 37 é um salmo muito profundo, com lições variadas, com lições muito profundas para o nosso viver. Sabe, gente, a vida não é fácil. Se alguém falar assim, a vida é fácil, não é fácil. A vida é complexa. Nós precisamos de encarar a vida como sendo um desafio, né? Uma aventura. A vida é uma grande aventura. Nós não sabemos, por exemplo, o que vai acontecer amanhã. Nós não podemos dizer aqui para você que o que aconteceu ontem vai se repetir hoje, seja bom, seja ruim, ou que as coisas vão continuar como estão. Nós não podemos falar isso, nós não somos donos de nada, nós não temos controle sobre nada. Claro que você sabe disso, todo ser humano consciente sabe disso. E ninguém é poderoso o suficiente para dizer, olha, eu sei o que vai acontecer amanhã. Evidentemente que não. Agora, a palavra de Deus nesse texto, Salmo 37, fala sobre a vida com Deus, sobre o fato de você andar com Deus. Que tipo de benefício você recebe quando você tem compromisso com a palavra de Deus? A palavra de Deus aqui é muito clara, não é? Diz a palavra que o Senhor conhece os dias dos retos. O Senhor conhece os dias dos retos, sabe? O Senhor conhece os seus dias. O Senhor conhece os dias de todas as pessoas. O Senhor conhece o que vai acontecer com você amanhã. Eu não sei, Deus sabe. Agora, como é que eu posso saber que a minha vida irá bem daqui para frente? Puxa, será que eu posso saber? Será que tem como eu adivinhar? Olha, adivinhar eu não sei, é difícil, porque só Deus sabe todas as coisas. Agora, a Bíblia prescreve princípios para que eu possa assegurar uma vida melhor a cada dia, para que eu possa viver melhor e possa ser merecedor das bênçãos de Deus. Sim, é possível. E o texto então diz assim, que não serão envergonhados os retos nos dias maus e nos dias de fome eles se fartarão. Se você anda na presença de Deus, se você procura ter uma vida reta, olha, a gente tem que prestar atenção, sabe? Porque tem muita gente que está enganada quanto à vida, inclusive religiosa. Tem gente que acha que o importante é ter uma religião. O importante é fazer parte de uma igreja. Eu sempre defendo aqui, você sabe disso, que é importantíssimo fazer parte da igreja. É muito importante, é indispensável. Agora, não é fazer parte de uma igreja que vai fazer de você uma pessoa vencedora. Não, não, não. O que vai fazer de você uma pessoa vencedora, conforme diz o texto, é você ser uma pessoa reta. Porque eu parto da premissa de que participar da igreja deve ser deve ser uma coisa importante para você, mas a motivação com que você participa da igreja, participa das coisas de Deus, é que tem que ser correta. Você precisa ser correto e aprender a obedecer aos princípios da palavra de Deus. Aprender a levar a sério os princípios da palavra de Deus, porque se você faz isso, se você leva os princípios de Deus a sério, você vai ter uma vida abençoada. O salmista diz aqui, olha, os retos terão a sua herança, isto é, a sua herança permanecerá para sempre. Eles não serão envergonhados nem nos dias maus. Os dias maus existem. As tragédias,
naturais, as situações que os homens provocam. Nós vivemos dias de muita dificuldade, dias terríveis no mundo, são dias maus de verdade, mas a Bíblia fala que até nos dias maus os retos permanecem, eles são abençoados. O texto é muito claro, diz que nos dias de fome eles terão o que comer, eles se fartarão. Meu Deus! Esta é uma palavra muito poderosa, essa é uma palavra muito forte, meu caro telespectador e telespectadora. Porque até nos dias de seca, nos dias de crise, olha, nós estamos ouvindo falar de crise todo dia, né? A Europa está mergulhada numa crise. Saiu uma notícia essa semana que a Itália pode enfrentar um tempo de crise muito forte, como está enfrentando a Grécia, Portugal e outros países da União Europeia. Então, a Itália parece ser agora o país da vez. As bolsas, os mercados, né, financeiros do mundo inteiro estão abalados aí com uma notícia de que a dívida italiana, de que a economia italiana estaria perigando, estaria enfrentando dificuldade. Mas a palavra de Deus, e não só a Itália, né, muitos países, há crise por todo lado, mas a Bíblia diz que aqueles que estão no Senhor, aqueles que são retos, aqueles que andam com Deus, se fartarão até nos dias de fome. Será que você ouviu o que eu falei? Aqueles que são retos, aqueles que buscam a Deus, aqueles que procuram andar com Deus, a palavra de Deus está dizendo que eles se fartarão até nos dias de fome. Isso quer dizer que Deus tem um carinho especial, Deus tem uma preocupação especial, Deus, Ele protege, não é? Ele dá graça para aquele que anda na sua presença. Mas não é só isso, veja o que a palavra continua a dizer, mas os ímpios perecerão. Quem não se preocupa com o princípio bíblico? Porque tem gente que na hora da crise é que é a hora que ele procura se aproveitar dos outros. Na hora da dificuldade, ele não quer nem saber, ele está olhando para o seu nariz, ele está olhando para o seu ventre. Mas a palavra de Deus diz que o ímpio perecerá. Ele não prevalecerá, ele perecerá. Então, nesta noite, olhe para esta palavra, preste atenção nessa palavra, meu caro e cara telespectadora. A palavra diz o seguinte, que o ímpio, ou os inimigos do Senhor, serão como a gordura dos cordeiros. É um negócio que passa rápido, é como uma fumaça, que hoje você vê, agora você vê e daqui a pouco você não vê mais. Então, meus amados, é tempo de nós buscarmos a presença do Senhor. A Bíblia fala que o comportamento do ímpio é terrível, ele não tem dó de ninguém, ele toma emprestado e não paga. Mas a Bíblia diz que o justo se compadece e dá. Essa é a diferença de quem anda com Deus. Como é que eu posso saber se uma pessoa é de Deus ou não? Se ela vai à igreja? Não necessariamente, porque tem muita gente que vai à igreja, mas é avarenta, não ajuda ninguém, olha só para o seu umbigo. É verdade, não é? Agora, tem muita gente, como é que você conhece o justo? O justo é aquele que tem compaixão, ele é misericordioso, ele se compadece, ele olha para as pessoas, ele não olha só para as suas coisas, ele se compadece e dá. A Bíblia diz de uma maneira muito clara que aqueles que ele abençoa herdarão a terra, aqueles que Deus abençoa, eles tomarão posse da terra. Você quer ser abençoado por Deus? Ande na presença do Senhor, isso é maravilhoso. E aqueles que forem por ele amaldiçoados serão desarraigados. Olha, se Deus te abençoar, se você andar na presença do Senhor, a bênção de Deus te acompanhará. A bênção de Deus te acompanhará. Mas se você andar contra os princípios de Deus, a Bíblia diz que estes serão amaldiçoados e serão desarraigados. O que significa essa expressão ou essa palavra desarraigar, ou esse verbo desarraigar? O verbo desarraigar é o mesmo que arrancar com raiz e tudo. É desenraizar. Então, quem não anda com Deus, vai sendo arrancado pelo próprio Deus. É importante você e eu sabermos disso. Nesta noite, eu quero, em nome de Jesus, deixar essa palavra com você e dizer para você o que diz o verso 23 do Salmo 37. Os passos de um homem bom serão confirmados pelo Senhor. Os passos de um homem bom são confirmados por Deus. Os planos, os projetos, os sonhos de um homem bom são confirmados por Deus. Deus confirma a bênção na vida de um homem e de uma mulher boa. Se você é um bom homem, se você tem se preocupado em andar na presença de Deus.
Porque tem muita gente que se diz religiosa, mas não é boa, não é gente boa. Gente boa é quem cumpre a palavra de Deus. Gente boa não é gente religiosa necessariamente, gente que fala de Deus, ou gente que vive dentro de uma igreja, às vezes não é. Mas certamente gente é quem vai à igreja sim, é quem tem compromisso com a igreja de Deus sim. Porque o fato de ter gente ruim nas igrejas não pode nos trazer a desculpa, ou não pode ser a desculpa para a gente não ir até Deus. Isso é uma grande bobagem, porque Deus só confirma os passos de um homem que anda em retidão com Deus. Deus não confirma os passos de ninguém por causa de mau testemunho desse ou daquele. Os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor. Isso é maravilhoso. Você quer ter os seus passos, seus projetos, seus planos, seus sonhos confirmados pelo Senhor? Ah, meu irmão, minha irmã, ande na presença de Deus. Caminhe pela palavra de Deus. Chegou o tempo de você fazer isso. Chegou o tempo de você olhar para cima. Chegou o tempo de você olhar para Deus. Chegou o tempo de você focar a sua vida na palavra de Deus. Porque se você fizer isso, a sua vida será confirmada. A bênção de Deus será confirmada pelo Senhor. A bênção de Deus será confirmada na sua vida. Diz a palavra ainda que caia, não ficará prostrado. Um homem bom pode cometer alguma falha? Pode. Uma mulher, gente boa, pode cometer uma falha e cair. Pode acontecer uma situação desastrosa, uma situação talvez constrangedora com um homem bom? Uma mulher boa? Pode. O texto diz que pode. Mas o texto diz, ainda que ele ou ela caia, não ficará prostrado. Sabe por quê? Porque Deus levanta. Deus levanta. Que coisa impressionante. Diz a palavra que o Senhor o levanta com a sua mão. Quem sabe você é gente boa, você é gente séria, você é gente honesta, você é uma pessoa que se preocupa com os outros, se preocupa com a vontade de Deus, você é uma pessoa temente a Deus, mas de repente você caiu. De repente você está enfrentando uma situação de desespero financeiro, desespero familiar, desespero em alguma área de sua vida. A palavra de Deus diz assim, ainda que o homem bom caia, ainda que a mulher boa caia, diz a palavra que Deus o levanta com a sua mão. Eu creio que Deus vai te levantar, eu creio que Deus quer levantar você. Agora, se você tem andado por caminhos tortuosos, e você tem achado que o melhor mesmo é levar vantagem, não importa como. O melhor mesmo é fazer aquilo que você acha que deve fazer. Eu quero dizer para você, meu caro e cara telespectadora, você precisa se voltar para Deus. Porque Deus só confirma os passos de um homem bom. De um homem que tem compromisso com a palavra de Deus. Olha, eu encerro com uma palavra extraordinária do salmista. Ele diz assim, olha, eu fui moço e agora eu sou velho, mas nunca vi desamparado o justo, nem a sua descendência mendigar o pão. Ele dá um testemunho extraordinário, dizendo, olha, eu fui moço, agora já sou idoso, mas eu nunca vi um justo desamparado. Isso quer dizer o seguinte, que quem anda em retidão, quem é gente boa, Deus abençoa. Tem um ditado aí fora que diz que os espertos é que prevalecem. Mentira do diabo. Quem prevalece de verdade para esta realidade, para esta vida e para a vida do porvir, isso é, para a vida eterna, são aqueles que andam na presença de Deus. Aqueles que se atentam para a justiça, aqueles que buscam ter uma vida justa. A Bíblia diz que estes não serão desamparados e nem a sua descendência será desamparada. Isto é, nem a sua família, os seus filhos serão desamparados. Que coisa boa, não? Essa é uma palavra muito poderosa, meu irmão. Essa é uma palavra gostosa de ser ouvida. Eu quero, nesta noite, louvar a Deus pela sua vida. Eu quero abençoar você. E quero deixar com você essa palavra nessa noite. Tenho certeza que a mão de Deus está sobre nós, nos abençoando, nos enriquecendo. E eu deixo contigo então essa palavra, em nome de Jesus, porque Deus diz aqui que Ele se compadece sempre. Ele é aquele que se compadece de nós sempre. À medida que nós nos voltamos para Ele, à medida que você se voltar para Deus, Ele vai te abençoar. Amém? Glória a Jesus.